Boa noite, cá estamos outra vez com o Evangelho no Lar, sintonizando com Jesus, com os bons espíritos, com os nossos anjos da guarda, com os nossos protetores, com os nossos amigos. Vamos cantar uma canção para iniciar o nosso Evangelho de hoje. Página 17. Esqueçamos que à terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver. E seguiremos espalhando amor aos corações, mitigando a dor, dando o exemplo de nosso crer. Prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar. E construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar. Mostremos-lhe de Jesus um meigo olhar. Ela virá em busca do amor que ao coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Envolve-nos na tua paz, Senhor Jesus. Que as tuas falanges socorristas, os protetores, os familiares, aqueles que nos auxiliam no dia a dia, possam estar envolvendo-nos, ajudando-nos a criar harmonia e serenidade nos nossos lares. Que nós possamos apreender um pouco melhor a tua mensagem, para forma a podermos aplicá-la à nossa vida e criar dias melhores, com menos sofrimento e com mais esperança. Deus abençoe o nosso Evangelho. Vamos ler hoje o capítulo 20. O capítulo 20, o item 1, 2 e 3, é reportado aos trabalhadores da última hora. Nem sempre esta passagem do Evangelho é bem entendida por todos nós. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 11ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo,
Não te cause dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É Mateus 21 a 16, capítulo 21 a 16. Instruções dos Espíritos. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava, com impaciência, aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que ele quando será a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não terá sido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja aproximado de Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a perturbação das famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência e que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Será desse? Bastar-lhe a dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até ao fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário de trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar, malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes, quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor os chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da Igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que, por último, vieram, foram anunciados e perdidos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles que vivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mas de um patriarca, mais de um profeta, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base e sim na comieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa
a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem postos, bem abertos sob a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus se utilizou, falando ao povo, o gérmen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seus presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Do livro de mensagens Vem Comigo, Pensamento. Pensamento é o sumo da razão, o tudo e o sempre em ti, em nós, porque expressão do infinito que é Deus. Tudo é pensamento que, posto em marcha, vai ao encontro dos alvos ou da razão de ser em nós. No exercício filosófico da vida, ele é amor, paixão, indiferença, raiva, ódio, rancor, animosidade, paz, concórdia, perdão, arrependimento. É tudo. Reflete todavia, medita sobre se aquilo que te vem à ideia pensar de alguém, se fosse dirigido a ti, te agradaria ou não, se gostarias ou não, se desejarias ou não, e separa o que seria bom ou seria mau. Nesse exercício diário, propõe-te arrancar, expulsar, eliminar o que não gostarias para ti, e exteriorizar, praticar, fazer aquilo que te agradaria fosse feito. Pensar é agir, porque todo o pensamento já avançou na direção do centro de preocupação e não conseguirá jamais trazê-lo de volta. Se for bom, ser-te-á devolvido na mesma moeda. Se for mau, certamente ele voltará com igual intensidade. Escolhe o que é melhor para ti, sem demora. A reflexão sobre estas duas mensagens, a mensagem do Evangelho que nos fala a parábola dos trabalhadores da última hora e esta mensagem do Vem Comigo do Pensamento, estão perfeitamente encadeadas uma na outra. Quando nós analisamos a parábola dos trabalhadores, estamos subjacentes de duas ideias. A primeira é, digamos assim, a contratação em cada tempo. Nem todos têm as mesmas oportunidades de trabalho, nem todos chegam ao mesmo tempo, como nem todos reencarnam ao mesmo tempo. E também não podemos dizer que aqueles que reencarnam tenham o mesmo tempo de experiência, o mesmo número de, digamos assim, experiências da vida terrena, experiência no corpo de cada um. E, portanto, ao chegarem à Terra, chegam cada um ao seu tempo, cada um à sua hora. Também espelhados aqui nesta contratação. O senhor da vinha, não é? Contratou uns, depois precisou contratar outros, depois precisou contratar outros. E depois entendeu que deveria pagar aquilo que achava bom no seu critério, digamos assim, de justiça. Mas concitou sempre o pensamento negativo daqueles a quem contratou, porque é evidente que é um dado da Terra. As pessoas não meditam, não analisam, a não ser que estejam metidos no mesmo imbróglio. Quer dizer, quando se trata dos outros, se receberem tanto, como é o caso da parábola, há que ideia rei que não é justo. Mas se fosse inversa a posição, se fossem eles contratados mais tarde e recebessem o mesmo, calavam-se bem calados e não colocavam qualquer questão, não devolviam dinheiro a dizer eu não mereço tanto, eu trabalhei menos, de maneira toma aquilo que não é meu. Então é a ação, digamos assim, da nossa pouca preparação espiritual, e é no sentido espiritual que a gente deve entender estas coisas, mas é também nos evitar de sentimentos materiais, de egoísmo, de inveja, de orgulho, referido, porque muitas vezes é daquilo que se trata, ficarem em saber que um trabalhou de 11, outro trabalhou uma e receberam tanto um como o outro e tal, deve haver alguma coisa por trás. É sempre o evitar, o assolar de determinadas críticas. Então surge aqui, bem claro, na parábola dos trabalhadores da última hora, a questão do pensamento, a questão do exercício do pensamento. Que a mensagem aqui do Vem Comigo nos traz de volta, nos comporta, quer dizer, de facto,
O pensamento tem uma força extraordinária e hoje, mais do que nunca, provado pela ciência. De facto, o pensamento se projeta, se transmite, se dirige para determinados alvos e aí os atinge segundo a qualidade do pensamento, positiva ou negativa. E aí provoca, de facto, situações positivas ou negativas de acordo com as suas características. Só que a gente pensa que o pensamento não tem nenhum efeito e, portanto, podemos pensar aquilo que nós quisermos dos outros, que nada vai, mal nenhum vai ao mundo. A não ser quando os outros pensam mal de nós e nós acabamos por sofrer os reflexos. Aí é que nós achamos que os outros são errados e que pensam disso de nós. Então nós temos sempre que dar primazia àquela lição de Jesus: não faças o que não queres que te façam, ou faz aos outros, gostarias que os outros te fizessem. É muito importante. No contexto atual, no contexto das nossas vidas, das nossas vidas familiares, que nós meditemos sobre isso, a força do pensamento. Se é verdade que ela pode fazer mal, é mais verdade que ela pode fazer muito bem. Então, sintonizemos as nossas mentes, aprendamos com as lições de Jesus a moldar os pensamentos, a dar-lhes um sentido mais positivo e não temos dúvidas que eles voltarão na nossa direção mais fortalecidos no amor, na paz e na felicidade. Do contrário, receberemos o mesmo sinal. Se eles forem negativos e maus, vamos receber de volta com um boomerang também negativos e maus. Ainda se ouve muito falar no quebranto e no mal olhado, que acaba por ser a força do pensamento negativo contra nós, mas é necessário também nós termos sensibilidade para captar essas... Não, o pensamento transmite-se em qualquer direção. A questão de nós termos a noção de qual é digamos, quais são as características do pensamento ou não, é que pode nos apanhar desprevenidos. Porque se a gente tiver uma reflexão sobre a nossa própria vida, se a gente está bem e depois fica mal, com certeza que nós podemos, em algumas ideias que vêm à cabeça, em algumas imagens que nos projetam, relacionar as imagens que se projetam em um determinado momento com a alteração do bem-estar ou do mal-estar. E, portanto, a gente pode não definir, pode não saber de onde é que vem, qual é a origem, etc. Isso pode não definir, mas o pensamento voa. Se nós estivermos sintonizados nessa faixa de maldade, de crítica, de uma vida dessa natureza, é claro que tudo isso se vai refletir. A questão do quebranto é uma questão do pensamento, não do espírito apenas, mas do espírito encarnado. E porquê? Porque quando o pensamento de um espírito encarnado vai impregnado de fluidos físicos, quer dizer, há energia física, há ectoplasma, que acompanha essa projeção mental. E esse ectoplasma físico está negativizado ou positivizado, não é? Quando atinge o alvo, quando atinge o ser humano, que é do mesmo teor, digamos assim, as suas vibrações, aquele que os emite, vai-se projetar com algumas vibrações físicas. E são as vibrações físicas que provocam uma quebra, digamos assim, da vitalidade, uma quebra da energia e que é normalmente referido como seja um quebranto. Quer dizer, é uma força mental materializada que quebra a força física do objetivo, daquela que se destina os pensamentos. É claro que os espíritos sem corpo podem fazer o mesmo, mas não têm fluidos físicos, ou são muito tenues, e portanto os efeitos não serão tão taxativos no sentido do quebrar a força física, mas são mais uma questão de desenvolvimento espiritual, que facilmente, bastante se passam. Enquanto tem que haver uma organização física para aliviar o quebranto. Que nas mulherzinhas que rezam o quebranto, aquela oração, é uma projeção de concentração mental e que de alguma maneira desmagnetiza, vamos falar assim, essas vibrações, fluidos físicos, para quem tem de facto uma grande capacidade de exercício do pensamento e de concentração. Vamos agora pedir pelos outros, não é? E também os outros vão pedir por nós, vamos pedir todos uns pelos outros. Sintonizando com Jesus, com os seus falantes socorristas, com os familiares desses irmãos, de todas as famílias. Vamos pedir a Jesus que fortaleça os nossos pensamentos, que multiplique as nossas vibrações e que os seus mensageiros possam irradiar por toda a parte, visitar os lares mais desavintos, abrindo portas para que esta noite seja um pouco melhor, haja um pouco de mais paz para todos. Ajuda-nos, Senhor. Página 33.
Jesus. Evangelho no ar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no ar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nova Maria, mãe de tantas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Continuando o diálogo, se assim entenderem, por alguns minutos. E que Deus continue a abençoar-nos a todos e eu os vossos lares. Até a próxima semana, se Deus quiser.